Boa noite, Jorge. Quem vai ler, quem vai fazer a prece? Ele mesmo. Jorge lê, eu faço a prece. Tá ótimo. Tá ótimo. Então vamos lá, Jorge. Uma vida feliz, tem 83. Não temas os teus acusadores, quando estiverem mentindo contra ti, através de calúnias, desejem arrastar-te para as lutas e glórias. Quando seja acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de repará-la em tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor recuperar o erro enquanto se está com a sua vítima ao alcance. Toda dívida que se adia fica majorada com a carga de juros, portanto, mais penosa para ser resgatada. Jesus amado, companheiro querido, estamos nós mais uma vez reunidos para o estudo para segunda-feira do livro Libertação. Te pedimos, Jesus, que acompanhe o nosso estudo, ampliando nossas mentes, para que possamos absorver o que for transmitido pelo nosso irmão Afrânio, mediador do estudo, colocar em prática no nosso dia a dia, transmitir a todos aqueles que desejarem conhecer a tua doutrina. Amado Jesus querido, te pedimos que nos abençoe a todos nós aqui já reunidos, aqueles que ainda chegarão e aqueles que por algum motivo não poderão chegar. Pedimos, Jesus, que abençoe e envolva na paz, fortalecendo a fé de cada um daqueles que, por necessidade física, moral, espiritual, se encontram em dificuldades. Abençoa-os, Senhor, para que possam realmente firmar sua mente, firmar seus pés no chão e possam caminhar em busca de novas metas, novas condições de sobrevivência. Tenho te fazer um pedido especial, Senhor, tendo em vista a situação atual que nos encontramos, por esses irmãos que estão tendo desencarne abrupto, violento, com desastres, com crimes, envolva esses irmãos, para que consigam despertar com tranquilidade, poder encaminhar esse novo ciclo de vida. Temos pelos suicidas, pedimos, Jesus, todos aqueles que se encontram em dificuldades, em condições diferentes da nossa. Fica conosco, nos envolvendo, nos abençoando, não só agora, mas por todos sempre. Assim seja, assim se faça. Graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Bom, nós estamos no livro Libertação, né? Boa noite, Consuelo. Consuelo saiu? Ou fui eu que saí? Não, você está, eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Ela saiu, entrou. Beleza? Bom, nós estamos no livro Libertação, né? Boa noite. Boa noite, dona Elisa. Boa Chegou noite, seu Afrânio, finalmente. seu Roberto e senhor Jorge. Ah, menina, Não. tava lutando aqui com a internet. Então, Aqui hoje, também muito. o livro antigo é página 98. Isso.
O livro novo, qual é a página, Elisa? Deixa eu ver aqui. No livro novo, a página é 103. Como sempre, o livro novo está com pressa. Tá. Quer acabar primeiro. A Consuelo também está brigando com a internet. Ela entrou e saiu, entrou de novo, saiu de novo. Então, daqui a pouco Ó, ela aparece aí. eu comecei a tentar acessar às 10 para as 7, para poder estar agora com o pessoal. Porque também minha internet está bem ruim. Boa noite, Consuelo. Boa noite, dona Consuelo. Boa Dona noite, dona Consuelo. Consuelo. Boa noite. Boa noite, dona Elisa. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, seu Jorge. Boa noite, seu Afrânio. Então, na rua eu sou paizão ou tiozão, viu? Lá na rua. É, tiozão. Molecada, ô, tiozão, paizão. Agora já. Então vamos Eu lá. sou, eu sou o vovôzão. Pela idade, eu já sou o vovôzão. Vai dar Bom. make-off? Isso. Semana passada nós lemos sobre, né, o Google, onde a Eloy serve para dar um rolê, né? Dar uma volta nos domínios do Gregório para estudar, né? Estudar e nos trazer as informações. Vira uma senhora, um espírito feminino lá, caído, perturbado, e foram pesquisar, viram que havia 3 ovoides grudados nesse, entre aspas, né, espírito, né, o perispírito. E, então, o Gúbio falou por que isso ocorreu, que ela foi né, uma senhora que, né, casou com um homem, que era escravagista na época, e ele tinha um caso com uma escrava, né? E ela depois descobriu, ele já tinha 2 filhos com essa escrava, e ela fez uma arruaça tremenda, essa que está hoje, né, sendo assediada, obsediada pelos ovoides. Mas ela vai, desencarna devido à obsessão que é o que eles criaram em cima dela, mas, né, aquela questão do orgulho, da vaidade, mesmo com medo, que o Google fala aqui, né, emissões vibratórias do próprio medo perturbador. Mesmo com medo, ela não arriou aquele tal negócio, não leva o desaforo para casa, né? E isso atraiu mais ainda eles depois do desencarne. Ou seja, ficou tipo assim, um quadro, né, com 4 pessoas, 4 espíritos, aliás, né, presos, imantados totalmente pelo ódio, né? E pô, foi aí que nós paramos, né? O Google deu algumas informações, né, sobre como essa imatação, que está ocorrendo, por que ocorreu, que é esse ódio que está prendendo tudo, né? E vamos continuar daí. Paramos para a infortunada criatura, né? Isso. Isso. Tá? O Globo está comentando com o André o que aconteceu, né? Falando por quê. Não, o Correio está nesse parágrafo anterior, que é muito grande, né? A gente não vai reler, mas só para ter uma ideia do que está acontecendo, né? Na área, um espírito feminino com 3 ovoides agarrados nele, tá? Devido a essa trama que houve na última reencarnação, ainda na época da escravidão. Aí a gente imagina, esse livro foi escrito em 1900 e... Eu já li 10 vezes quando ele foi escrito, nunca me lembro a data, né? 1949. Quando esse livro foi escrito, né, a liberação, né, dos escravos foi 1888, né? Quer dizer, já tinha 61 anos quando esse livro foi escrito, né? E eles ainda estão lá, tá? Nas zonas de abismo, né? Nas cavernas, sofrendo, sofrendo. E vamos lá, né? Por favor, só um minutinho, por gentileza. Esperar um tempinho aí. A Elisa falou 103. Segunda-feira passada eu não estava. Acho que eu estou olhando, estou vendo aqui a infortunada, não estou encontrando. Eu estou no final desse capítulo 7. Não, olha só, seu livro é novo ou antigo? É o novo, 103. Então, no novo, 103, é penúltimo parágrafo da página 103. Uma infortunada criatura. Não? Só se tu é diferente da minha edição.
Vai em frente aí que eu vou procurando. Ó, deixa eu ver qual é o final. Ih, tá longe do final. É, É uma tem, folha do final. Uma folha, é, exatamente uma folha. não, no meu dá um pouquinho mais. Né? No Uma final, folha, o meu dá uma folha e 3 parágrafos. logo atrás está Contigo. escrito assim: diante deste quadro comovedor. Vai em frente aí, Rodrigo. Senta lá, eu vou procurando aqui. Tá. A infortunada criatura não parecia registrar as informações ditas ali em voz alta e que lhe diziam respeito. Clamava amedrontada pelo auxílio do companheiro. Vale-me Sim, ainda. só um detalhe. Ela estava chamando todo o tempo o Joaquim, né? Que é o companheiro dela, né? Que foi o marido dela nessa reencarnação aí, que também tem uma participação em toda essa trama, né? Que, afinal de contas, foi o marido dela e o pai né, das duas crianças com a outra, né? Mas vamos lá. Vale-me ainda do ensejo para algumas indagações. Diante deste quadro comovedor, como encarar a solução? Desfechei a pergunta direta. Rubio, toda a vida, observou muito calmo. Gastaremos tempo. A perturbação vem de inesperado e instala-se à pressa. Entretanto, retira-se muito devagar. Aguardemos a obra paciente dos dias. O que é que o Gubo está falando aí, né? As coisas acontecem muito rápido, mas o conserto, É. né? Vamos lá. Após uma pausa expressiva, acentuou: tudo me faz crer que os missionários da caridade já lhe reconduziram o esposo às correntes da reencarnação. E é de supor que esta irmã se ache em vias de seguir-lhe as pegadas a breve tempo. Naturalmente, renascerá em círculos de vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo e partilhar-lhe as experiências futuras. Olha Então, só. É. Então a gente vê o seguinte: puxa vida, mas vai ser tão ruim assim para ela, né? Em face do que ela aprontou, ela vai ter que passar por N situações para esse resgate. Quem leu o Ação e Reação, tá, lá no capítulo, sei lá, de 15, 16, não me lembro bem, o ministro Sanzi, ele fala uma coisa interessante, né? Aquele que teve mesmo uma vida muito errada, né? Fez muito mal, tal, reencarnado, desencarnou e resolveu mudar para o bem, tá? E se esforçou no plano espiritual, geralmente, nem sempre, mas geralmente tem direito a uma infância e às vezes uma adolescência mais tranquila, tá? A misericórdia. Mas ela, pelo que nós vemos que ele falou nesse parágrafo, eu não quis ler porque é muito longo, ela não quis, né? Ela continuou fechada em si mesma, né? Orgulho, egoísmo e outros problemas mais, né? Ódio, rancor, raiva, foi onde houve esse aprisionamento dos 4, dela com os outros 3. O marido talvez tenha sido um pouco melhor, saiu fora. Então, nós vamos ver que ele vai comentar aqui sobre a reencarnação dela, não vai ser nada fácil. Nada fácil. Vamos lá? os inimigos ser-lhe-ão filhos? Indaguei ansioso, quebrando-lhe as reticências. Como não? Certamente o caso já se encontra sob a jurisdição superior. Esta mulher retornará à carne, seguida pelas mentes dos adversários que aguardarão. Junto dela, o tempo de imersão nos fluidos terrestres. Olha só que coisa, hein? É. Vão ficar colados com ela, tá? E o que está falando aqui, né? Ela terá como filhos quem?
Aí não tem aquele plástico que a gente via, né? Nunca mais vimos carros nas ruas, né? Família, uma ideia genial de Deus. Né? Tinha esse plástico, não sei se você lembra. Pelo menos quando eu entrei no Maria Vaz, eu me lembro que a gente via sempre como tinha aquele curso de paz no sábado, né? Houve muitas vezes foi comentado lá. Porque é um grande laboratório. É a melhor forma, né? Olha só a ideia genial de Deus. A melhor forma de se pagar, desculpa, pagar não, resgatar qual é? Botando junto. Um vai ter oportunidade junto ao outro. Né? O livro Pares em Redenção é uma prova muito bom disso. Né? E é interessante que no livro Pares em Redenção são 3 espíritos, né? Um feminino e 2 homens. Né? E na última reencarnação, que foi no Rio de Janeiro, na favela, os 2 masculinos, né? O cego e o sem perna, né? Melhoram, se tornam mais ou menos amigos. Mas a menina, coitada, que vem lá da Idade Média, lá da França, ela não consegue ainda passar nessa prova, nesse resgate. Quer dizer, isso às vezes demora. Estamos falando de Idade Média na França, que é onde o livro do Paris em Redenção se começa, né, do Victor Hugo, do Divaldo, e vai acabar numa favela carioca. Agora, não me lembro bem, vamos botar, sei lá, a década do século passado, 1950, 1970, sei lá. É onde vai se passar esse livro aqui no Rio de Janeiro. Um negócio, como nós nos atrasamos em nossas vidas, né? Não mole não, é coisa para a gente também observar, né? Vamos lá? Oh, exclamei, profundamente espantado. Não se separará dos perseguidores nem mesmo para o regresso? Tenho acompanhado reencarnações que invariavelmente se fazem seguidas de cautelas especiais. Viu? Essa que nós comentamos, ação e reação e outras reencarnações. Ah, só vai ter o lance quando tiver com 10 anos de idade, 12 anos. Poucos, né? Assim, veja bem, poucos não. A maioria, infelizmente, já tem desde o início. Por isso que a gente vê tanto sofrimento, tanta dor. Né? E poucos, não, que são muitos, né, também conseguem essas cautelas especiais, né? Conseguem, né, que as provas comecem bem depois. Né? Mas isso tudo tem, né, conforme ele fala lá, jurisdição superior. Vocês se lembram no livro Missionário da Luz, quando o André Luiz fez uma pergunta ao Alexandre, e o Alexandre respondeu para o André Luiz, não posso não sei como te responder, André, porque a ficha dele não se encontra aqui, se encontra lá no alto. Aí entra aquela história do anjo de guarda, que está mais no alto ainda, que deve fazer as determinações. Tá? A história do anjo de guarda, quem quiser ver, está lá no Entre a Terra e o Céu, mais ou menos no capítulo 29, 30, não, que é a reencarnação, acho que é o 31 ou 32, em que o Clarence fala sobre o papel do anjo de guarda. Então, tudo isso, né, é aquilo que Jesus fala, né? Não cai uma folha sem que o Pai não saiba, né? Tudo isso está lá registrado, todos os nossos passos, nossos movimentos. Como nós vimos no livro Voltei, quando a gente diz que até aquele filminho, os nossos pensamentos estão tudo gravados. Fala, Jorge. É mais ou menos o que eu vou citar. Tem o caso do Raul Silva, aquele que se suicidou, que a esposa foi levada à intercessão por parte de uma parente. Eu estou só citando essa situação e o caso do avô do André Luiz no mundo maior, o avô dele. Então, 2 instrutores, eles disseram a mesma coisa. Quando o André Luiz, alguém perguntou, né? Aí o Alexandre, acho que foi o Alexandre, era o missionário da luz. E o Alexandre não é um qualquer não, é um espiritão. E eles não sabiam aonde estava, depois que teve que fazer a investigação
Você vê como é que é complicado e às vezes a gente fala um montão de besterol, achando que o pessoal sabe de tudo? Não, não é bem assim. E o caso do André Luiz, lá do avô dele, eu não sei, Ismênia, uma coisa assim, né? E também ela pediu a dona Cipriana para poder ajudar o avô para reencarnar, eles queriam saber aonde que ela estava. Dá um jeitinho de vocês, vamos dizer assim, né? Vai procurar, sabe? Porque eles não, ela também, a Cipriana, é um outro espiritão, né? Não sabia onde está, né? Ela estava, não sei se estava encarnada, não me lembro da história. Estava encarnada. Ela Estava ia encarnada. casar com o pedreiro, se lembra? Sidônio, se eu não me engano, Jovil, uma coisa É, assim. ia casar, ia Lá, casar. lá em Bangu, lá em Bangu, morar em Bangu. Pô, Parece desse calor, aí, que beleza, hein? que, você Pô, imagina, o troco do André Luiz está aí, ó. Vai casar por lá. Quando não sei. Só isso. isso aí. Agora lá no alto, tal, todo mundo sabe, né? Que Tem os a caras pista, né? são, Eles sabem. né? E deve ter o nosso código, entre aspas, nosso código de barra que eles alcançam, né? E os que estão por aqui ainda não alcançam. Deve ser mais ou menos isso. Código de barra eu estou brincando aqui. Né? A nossa vibração, cada um de nós tem a sua, né? Eles lá, né? Que o espírito o anjo de guarda, né? Não é anjo de guarda de meia dúzia, de 10, né? O Clarence explica lá para a gente que é um sem número, não sem número, uma coisa fantástica, né? Mas ele é o anjo de guarda, ele sabe onde nós estamos a qualquer momento, né? É isso aí, é isso mesmo. E finalizando a nossa contribuição, eu não sei se é o nome da garota é Evelina, o título da lição é Preces Refratária. É da Evelina. Evelina, né? Evelina. Que a prece foi parar lá na colônia e o Clarencio, deixa eu ver isso aí. E esse código aqui é daqui, vamos ajudar. É, Para você ainda ver. falando. Ah, É tutelada tua, Clarence. Ainda falou para ele isso, ou seja, esse código é teu. é teu. Né? QR Code é teu. E Não é a como, moda agora? Não é o QR Code, não é mais código de barra, não, é QR Code. Né? e, e, e como nós falamos besteira, a gente sem saber. É, que o Clarence botou o celular, esse QR Code é meu. Verdade. Vamos lá. Alguém mais quer falar? Vamos embora, Luiz. Sim, André, concordou o instrutor. Reparaste nos processos em que funcionaram elementos intercessores de vulto, atendendo-se à nobilitante missão dos interessados no futuro. E com o auxílio divino, semelhantes casos contam-se por milhões. Contudo, existem ainda nos setores da luta humana milhões de renascimentos de almas criminosas que, que tornam ao mergulho da carne premidas pela compulsória do plano superior, de modo a expiarem delitos graves. Então, só um instantinho. Essa palavra aí, né, compulsória, é uma reencarnação que não é nada fácil. Mas conforme ele fala aqui, né? Almas criminosas. Antes, quando eles falou, não, que eu já vi cautela, não, esses são renascimentos que não é tão ruim, não somos tão ruins assim, digamos assim, né? Esses não são tão ruins. Mas essas almas criminosas nascem na compulsória. É uma reencarnação, assim, digamos, obrigatória, entre mais ou menos isso, obrigatória para realmente dar oportunidade, apesar das dificuldades de quê? Desse espírito dar uma melhorada. Dar uma melhorada. No Ação e Reação de novo, nós vamos ver aquele caso do Anãozinho, né, do Sabino, a mãe dele, que era cúmplice dele de outras, né, reencarnações lá nas. Né, ele era digamos, o cara lá na corte que fazia, né, aprontava muito com ela. Ela, aparentemente, que a gente entendeu no livro, ela já deu uma melhoradazinha, né? Tanto que ela é socorrida,
e veio um socorro especial para ela, que ela não podia desencarnar, para ajudá-lo mais tempo no planeta. A gente vê que são essas reencarnações muito difíceis mesmo. Apoliano e o Barão. Né, para dar valor à vida, né, dar valor ao fato de estar aqui reencarnado. A gente ainda não tem muita. A gente está começando a criar essa noção. O valor que tem uma reencarnação. Né? Não é fácil. Alguém quer falar? O nome do Sabino lá então Barão, né? E a mãe dele é Apoliano. É Poliana, né? Poliana. Estava me lembrando de Ana, Poliana, isso mesmo. Mas a Poliana já estava, né? Tanto que teve uma assessoria muito boa. Conforme fala o André Luiz, 5 flamas, né? Desceram lá no terreiro, né? Para ajudá-la, né? Quer dizer, esses espíritos realmente de luz, né? Vamos lá? Em ocorrências dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua culpa e assume o comando dos trabalhos de reajustamento, sempre longos e complicados de acordo com os ditames da lei. Bom, se a gente for lembrar da reencarnação do próprio Gregório, no capítulo 3, se eu não me engano, eu esqueci de marcar. Né? Estão lembrados que o Gregório vai reencarnar e ele vai ter uma oportunidade de ser, vamos supor assim, vamos botar aqui no nosso linguajar para facilitar o negócio, não está falando nada disso. Tipo assim, um industrial que vai dar emprego para dezenas ou centenas de funcionários, que será o grupo dele, uma boa parte do grupo dele que reencarna junto a ele, para que ele ajude esse pessoal. Agora, a gente pode imaginar que não vai ser fácil, ou seja, é que nem o Google vai explicar aqui no próximo capítulo, né? Ele fala que converte em centro de gravitação. Né? Se a gente pegar o átomo, né? Digamos que ele vai ser ali né? o centro do átomo, né? Que é o nêutron, né? Ali já vai estar próximo dele o próton e por fora os elétrons, né? Mas o centro está ali, tá? Então, ele vai converter no Gregório, tá? A condição para todos crescerem, inclusive ele. Mas isso não significa, tá, infelizmente, que vai dar certo, 100% certo, 50% certo, não sabemos. Vai ter uma fofocada nesse meio tremenda, estão acostumados lá no embaixo, um puxando o tapete do outro, etc, etc, etc. Quer dizer, vai ser uma reencarnação, tanto para essa senhora aqui, como, já que nós demos o exemplo do Gregório, está no capítulo 3, se eu não me engano, a Matilde falando. Né? Também difícil. O Ô, Gregório, Afrânio, fala. essa senhora e essa mãe e essas duas crianças que ela fez isso tudo, mas o pai também tem bastante culpa nisso, né? Mas saiu primeiro. Só por isso eles se transformaram em 3 ovoides perseguindo ela. Agora, o que a gente pensa que pode acontecer, então, com uma pessoa que acaba com países, por exemplo, as guerras, a fome, né? Provoca fome no seu país, provoca a perda, provoca, né? A pessoa perde dinheiro, perde saúde, perde tudo. Quer dizer, uma pessoa que tem o poder de acabar com tantas vidas e acaba com tantas vidas, o que acontece, então? Se esses daí se transformam em ovoides, e esses outros vão ser o quê? Minhocas? Não, nem sempre. Nossa, se a gente for pegar a literatura espírita, vamos falar do Alarico, né? O Alarico fez e aconteceu lá na época. Ele que acabou praticamente com o Império Romano, né?
veio reencarnado com Alarico, depois veio como neto com Alarico II. Aí ele realmente aprontou muito ali. E, veja bem, isso aconteceu nos anos entre 400 e 600, né? Da nossa era cristã. Ele teve oportunidades de reencarnações, daí hoje está aí no meio espírito, inclusive, né, o espírito Jesus Gonçalves. Ou seja, ele teve tempo de, né, teve oportunidades, alguns aproveitaram a oportunidade, outros não. O Alarico aproveitou. Agora, hoje, nós estamos o quê? Na época de transição. Nós sabemos que aqui não vai ficar esse espírito aí, não vai ficar. Assim como dizem que o Hitler, né, saiu daqui, fez um estágiozinho na Lua e está em Plutão, que eu disse que é um planeta presídio. Isso eu ouço falar. Não afirmo, porque realmente eu não tenho condições nem capacidade. Estou dando aqui de papagaio de pirata. Então, esses espíritos que hoje fazem isso, dificilmente vão ficar aqui. Tá? Dificilmente. Agora, apesar dos pesares, são espíritos que, dentro de um grau de intelectual, aí vão voltar aos capelinos. Vieram para cá, né? A história começa na Suméria, né? Reencarnam uma parte por aí tudo espalhado, mas lá na Suméria que começa o progresso do planeta Terra. Né? Lá na Suméria veio o arado, junto com o arado, a domesticação do boi, veio a canoazinha para pescar, veio um monte de coisa que, né, a Suméria trouxe para a gente. Ou seja, não é aquele povo que estava lá, foram os capelinos que vieram para dar um impulso na nossa humanidade. Assim será esse povo aí. Tá? Assim será também. Dificilmente ficarão aqui. A maioria, né? Não, talvez alguns hajam exceção, porque de repente também, né, sejam alaricos, né? Resolvam ir para o bem, né? Então, hoje a história é outra. Mais esse tempo hábil mais para o espírito ter várias oportunidades. Porque né? determinados espíritos, eles não fazem mal a uma família ou a Não. é um todo, é um país inteiro, né? Às vezes até 2 países, né? Porque joga para o outro também, porque arruma guerra, arruma uma opção de coisa. É isso que eu não entendo. Como é que pode, numa época de transição, esse tipo de espírito ter tanto poder, né? Ter tanta Veja bem, força? é a oportunidade que eles estão tendo. Não podiam ser Mas o é uma contrário? senhora oportunidade, né, Frânio? Agora, veja bem, eles têm capacidade, não tem? Se chegaram lá. Aí lembre-se de Estevão, falando para o Saulo, olha, Abigail, eu abençoo o teu noivado. Se ele defendeu Moisés assim, imagine quando conheceu Cristo. Entendeu o estado desses espíritos futuramente? Sim, porque tem uma capacidade. Que já está, a pergunta 898 do livro dos Espíritos, Atualmente, né? Já estão. a gente pode falar que a capacidade deles atualmente é de uma manipulação incrível, né? Pois é, Porque então. Mas quando for para o bem. Só que quando chegar no bem, vão ter algumas dificuldades. Não vai ser mole também, não, porque já fizeram muito mal, vai ter muita gente ainda, digamos assim, entre aspas, magneticamente não acreditando neles. Né? É aonde vem também alguns benfeitores aqui que reencarnam entre nós e tem suas dificuldades. Né? Vamos lá, então, tá bom? Tá bom. Tá certo? Tá certo. Eu não estou preocupado com isso, viu, Consuelo? Eu não tenho esse poder todo, não vou me preocupar com isso. Eu não estou preocupado com isso. Mas agora também, Nem sou inteligente, nem igual eles, nem estou fazendo tanto mal igual eles, então deixa eles. Agora, Né? você dizer que na atual circunstância do planeta, não digo nem do Brasil, mas que é o planeta inteiro, eu pensar, eu rezaria para o bem desses espíritos, até esses que têm atualmente
força de estragar a vida de quem está aqui, inclusive a minha, eu não tenho essa capacidade de orar por ele, não. Eu acho que seria até meio hipócrita eu falar assim, não, vou orar para ele melhorar, porque eu realmente não consigo, não. O máximo que eu consigo fazer é ignorar. Vou orar para o desencarne logo. Tomara que... que ele vá logo, Vamos continuar. Vamos embora. Compreendendo meu assombro, Gúbio considerou: por que estranheza? Os princípios de atração governam o universo inteiro. Nos sistemas planetários e nos sistemas atômicos, vemos o núcleo e os satélites. Na vida espiritual, os ascendentes essenciais não diferem. Se os bons representam centros de atenção dos espíritos que se lhes afinam pelos ideais e tendências, os grandes delinquentes se transformam em núcleo magnético das mentes que se extraviaram da senda reta, em obediência a eles. Elevamo-nos com aqueles que amamos e redimimos ou rebaixamo-nos com aqueles que perseguimos e odiamos. Olha aí, ó. Fala, Selma, fala. Não, olha aí, eu tô mostrando, olha aí ó, a situação, tá vendo? Não, ele está mostrando para a gente, seu Roberto, sabe o que é? Lá, onde eles estão. Cara. Ó, aqui onde nós estamos, não é isso que ele está falando? Mas não é difícil da gente chegar lá também, né? É difícil chegar em nosso lar, é difícil. Né? Então ele está mostrando aqui, gente, é assim que funciona a coisa, em qualquer lugar do universo. Tá? Todos nós somos centros de atrações. Estamos atraídos também de acordo com os nossos, né? Principalmente nossos pensamentos. Então, tá aqui, estão lá, nas trevas, lá, olha aqui. É isso aí. Igual quem está lá em nosso lar, está em Alvorada Nova. Fala nisso, cadê a Lourdinha? Ela está lá em Alvorada Nova, senhor Roberto? Alvorada mais perto que ela chegou foi lá na Barra. Foi lá na Barra, Avenida Alvorada. Tá? Ela pegou o BRT para chegar lá. É pior que mudaram até o nome, né? Não é mais Alvorada, Ayrton Senna. Então é isso aí, né? Então, cada um vai escolher, né, o centro de gravitação que gosta, né? Sim, sem dúvida. Vamos lá, Elisa. As afirmativas inspiravam-me profundos pensamentos quanto à grandeza das leis que regem a vida. E, atento à meditação daquele instante, evitei novas perguntas. O Gúbio fez assim, até o André ficou com medo. É o Gúbio. Graças a Deus. Chega de pergunta, né? Até o André ficou com medo de fazer perguntas novas, né? Na atual circunstância. O instrutor acariciou a fronte da criatura desventurada, envolvendo-a intencionalmente numa bênção de fluidos divinos e acrescentou: pobre irmã, que o céu a fortaleça na jornada por empreender. Seguida de perto pela influência dos seres que com ela se projetaram no abismo mental do ódio, terá infância dolorosa e sombria pelos pesares desconhecidos que se lhe acumularão imprevisivelmente na alma opressa. Conhecerá enfermidades de diagnose impossível por enquanto, no quadro dos conhecimentos humanos, por se originarem da persistente e invisível atuação dos inimigos de outra época. Terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade e não repousará intimamente enquanto não oscular no próprio colo os 3 adversários convertidos então em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos e até que os reajustes na forja do sacrifício, recambiando-os à estrada certa, será na condição de mãe, um ímã atormentado ou
a sede obscura e triste de uma constelação de dor. Você tira como essa reencarnação aí, É. assim como milhões de outras. A gente vê nas ruas. Né? A gente vê nas ruas. No que, né, ela vai querer, o instinto maternal vai aflorar bastante, porque vai ser inconscientemente uma forma melhor de ela aproveitar a reencarnação. Agora, será que os filhos vão ser amigos dela? Será que os filhos estão participando dessa ideia de se melhorarem? Que é uma reencarnação compulsória. Entenderam bem? A reencarnação para dar uma oportunidade para esse crescimento. Mas nem sempre vai significar que deu certo, um só deu certo, dois deram certo e um não. Lembrando do livro Os Mensageiros, lógico que não é um caso desse não, mas só a gente lembrar do livro Os Mensageiros, tinha a Dona Isabel, que tinha 3 filhas e um filho, não é isso? As 3 filhas vibravam com a mãe, mas o filho não. Estão lembrados? Queria vender a casa, alugar a sala. Não, o moleque era totalmente. Não aguento mais viver assim. Então, eu estou dando esse exemplo. Esse é light. Dona Isabel é uma santa reencarnada. Em comparação, né? A mim mesmo era uma santa reencarnada. Mas só para a gente ter uma ideia, mesmo a Dona Isabel sendo uma. Né, com 3 filhos que lhe acompanham os pensamentos, as vibrações, veio um filhozinho problemático. Imagine nossa irmã aqui, o que o Gúbio está falando. E tem que orar mesmo para que dê certo. Alguém quer comentar? Bora, Edith. O estudo era, sem dúvida, absorvente e fascinante, mas a hora controlava-nos o serviço e era imperioso regressar. Bom, nós vamos começar agora o capítulo 8. Esse capítulo 8 é um capítulo de um diálogo. Tá? Esse livro é muito bom. Todo capítulo tem uma novidade. Esse diálogo agora, que não vai acabar hoje, porque não dá tempo, né? Mas, né, as duas, essa semana que vem, talvez uma terceira, tem muita coisa aqui para a gente, né, observar. Tá? Vai ser um diálogo entre o Gúbio e entre o Gregório. E a gente vai ficar assim, admirado de uma coisa que acontece aqui. Vou dar o spoiler que já vai acontecer já já. O bem procurar o mal para pedir uma permissão. Né? Interessante, né? Aí a gente vê que aqui os bons espíritos falam que eles não violam, não forçam barra. Só quando chega aquele ponto do não tem mais como ser de outra forma. É o ponto que está passando no nosso planeta agora. A pergunta da consciência tem um pouco a ver com isso, tá? Essa transição. Agora, muita coisa, infelizmente, como foi dado milhares de anos, agora chega. Nosso tempo acabou. Tá? Então, vamos lá, vamos para o capítulo 8. Tá? Estava lá, o serviço era imperioso regressar, né, que o André fala. Justamente, para ter um encontro que estava combinado, marcado com o Gregório. GG, Gubi e Gregório. Vamos lá ver que bicho vai dar. GG é roupa de gordo, né? A minha, né? Grande gordo. Grande gordo, é. Inesperada intercessão, capítulo 8. A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário, cuja luz interior se alimentava de tochas ardentes. Sentado em pequeno trono, que lhe singularizava a figura no desagradável ambiente, a exótica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. 2 áulicos
Peraí, me perdi. Extravagantemente vestidos, manejavam grandes turíbulos, em cujo bojo se consumiam substâncias perfumadas de violentas emanações. Nossa, Esse é que quadro aquele. horrível. Eu imagino as emanações. Tem uma marca de perfume aí que eu não consigo passar na porta, que me dá assim, é muito forte lá o perfume deles, né? Eu tenho que dar a volta, né? Não me faz bem, né? Quando eu vi isso aqui, eu me lembrei logo dessa, né? E é famosa no Brasil inteiro, né? Eles usam tal do um fixador muito forte, né? Que é Aham. aquilo. Eu pensei, né? Tem perfume às vezes que não dá com a gente, não tem jeito. Não é? Dói É. logo o nariz, então começa a doer a É, dona celulite, né? eu adoro perfume, mas tem uns que eu vou te falar, não dá para usar não. É complicado. É. Aí quando eu tô com raiva de alguém, eu vou lá e compro perfume duro, viu? É brincadeira. Ai, que horror. É brincadeira. Eu Nunca falo isso queira pra ficar com Margarete. raiva de mim, por favor. Eu falo pra Margarete, quando você tá, eu vou te dar um perfume de lá. Ai, ai, Pronto. Vamos lá. Trajava ele uma túnica escarlate, enimbava-se como é que é? De halo pardo escuro, cujos raios inquietantes e contundentes nos feriam a retina. Vocês imaginam a cabeça de um homem desse, tá? Eu falo a cabeça, estou me dirigindo à mente de um homem desse. Porque ele está num poder muito grande, nós sabemos. Mas é um poder que realmente ele não pode piscar o olho um minuto, né? Então, a mente dele deve ter um turbilhão de pensamentos, de uma certa forma desajustados, desarmonizados, desequilibrados, mas ele muito, tá, de novo, falando do intelectual dele, né? Então, que o André Luiz está falando aqui, cujos raios inquietantes e contundentes nos feriam a retina, né? É para a gente imaginar. Ficou todo mundo calado, o que é que houve aí? Eu estou pensando no que eu li ali. É, realmente. Estava Oi? imaginando uma situação dessa, caramba, mané. Nossa, Puxa, pensa, eu fui lendo e fui imaginando o quadro, entendeu? A situação. Parece aqueles filmes que a gente vê estranho pra caramba, que tudo escuro, assim, né? Tem umas bruxas, troços esquisitos. ele devia sofrer bastante, mal conforme ele era, e sabendo que a qualquer momento poderia o lugar dele ser tomado por um outro cara mau, que poderia sacrificá-lo, né? Ele perderia o poder de sacrificar os outros, devia ser não devia dormir, né? Sim. Dormir de olho aberto. Igual jacareco, né? É, Porque daqui a pouco, não, hoje não deve dar tempo, de repente a gente vai fazer um certo comentário disso, porque, não, vou fazer logo, lá na frente a gente repete. O mal não existe. O bem, sim, é eterno. Né? Eu vi um senhor, ele é lá do Acre, Jorge Elerrat, não sei se já viu na internet, fora de série, lá do Acre, hein? Longe, né? E ele falando sobre isso. Não, o mal é passageiro. E o exemplo que ele dá é justamente isso. E esses representantes do mal, no caso aqui o Gregório, são sempre substituídos. Eles têm data de validade. Não é verdade? E assim, Jesus? porque tem sempre um que aprende com ele a ser mais mal do que ele. Né? E dá-lhe a pernada. Exatamente. Né? O É o que a Gregório gente vê vivia, hoje né? aqui, é o que a gente vê hoje no Rio de Janeiro, né? A bandidada, essas coisas É. todas.
Não é? Sabe que tem sempre um que é pior do que o outro, que vai dar a pernada naquele que está liderando hoje. Aí nós conhecemos Jesus como responsável pelo nosso planeta desde a sua fundação. É. Desde que se destacou lá daquela nebulosa né, do Sol, né? Tal, o nosso pedacinho, né? Ele lá, o controle e tal. Se ele um dia sair, é porque pode ser substituído para algo maior, é isso? Então, agora a gente vê. Agora o caso do Gregório foi interessante, que ele não foi internado, né? Ele realmente já estava meio enjoado do negócio. Aí a gente vê que aquele livro do Divaldo, Trilhas da Libertação, é uma continuação desse livro. Como ele saiu fora, né? Exatamente. Aí foram eleger um novo chefão. Tá? Trilhas da Libertação é a continuação desse livro. Por sinal, era bem pior, né? Do que o Gregório. O Tarmelão, né? Tarmelão, né? Carmelão. O sogro dele que deve ter dado umas aulas boas para ele, né? O Gengis Khan, né? Gente boa. Isso, gente boa. Então, é isso aí. Então, é que a gente, né, vê o mal realmente uma hora, tá? E essa questão da transição também vai ter uma grande faxina, né? Essas zonas aí, o Emmanuel já fala para a gente, né? Que os abismos estão vazios, que o pessoal está aqui. Para responder a tua pergunta, viu, Conselho? Os abismos estão vazios, o pessoal está aqui. E as suas é a última oportunidade. É porque você falou de Hitler, longe de mim querer defender Hitler, não é isso. Mas Hitler, tudo que ele fez por achar, né, que a raça dele se faria maior, né? Ele fez pelo mundo dele, né, pelo país dele, ou seja o que for. Tá bom, acabou com os outros, mas ele fez pelo dele. O que eu acho um absurdo é você ser eleito pelo um povo, né, para esse povo inteiro acreditar em você, você levar esse povo inteiro à fome, à morte, à doença, entendeu? É isso que eu acho mais malvado ainda, entendeu? Não estou defendendo de jeito nenhum o que Hitler fez, não é isso. Todos eles são... Mas ele tinha um motivo para isso. Ele fez porque a Alemanha estava caída. Ele queria levantar a Alemanha. Aqui não. Aqui você pega, você entra para acabar com o lugar. Entendeu? Mas vamos deixar ele de lado, porque os meios que foram utilizados também, tá? Então vamos deixar essa conversa para outra hora. Tá? Infelizmente, foram meios realmente também que não foram muito convencionais, não contra o próprio povo, né? Mas deixa para lá, não é a conversa daqui claro, da gente, tá? Vamos lá. Fixou em nós o olhar percussiente e inquiridor, e estendeu-nos a destra, dando-nos a entender que podíamos aproximar. Fortemente empolgado, acompanhei Gúbio. Quem seria Gregório naquele recinto? Um chefe tirânico ou um ídolo vivo, saturado de misterioso poder? 12 criaturas, ladeando-lhe o dourado assento, ajoelhavam-se humildes, atentas às ordens que lhe emanassem da boca. Com um simples gesto, determinou um regime sigiloso para a conversação que entabularia conosco, porque em alguns segundos o recinto se esvaziou de quantos dentro dele se achavam estranhos à nossa presença. Ela mandava, hein? E era disciplinado, sabia, né? Fez as regras de todo mundo na disciplina, né? Simples sinal. Era tipo o rei da antiguidade mesmo, né? Era o Papa, né, da antiguidade, né? Ele era mais que os reis da antiguidade na época dele, né? Eram mais que os reis. Quem veio acabar com essa história aí dos papas, esse poder todo, foi o Napoleão.
E era mais marrento que os papas, né? Tu imagina, né? Aquele baixinho narigudo, marrento, né? Então vamos lá. Compreendi que cogitaríamos de grave assunto e fitei nosso orientador para copiar-lhe os movimentos. Não podia errar, né? Ok. Tinha que fazer tudo que o outro fizesse, igualzinho, sem errar. Ah, meu Deus do céu. Faça o que o seu chefe mandar, né? É, melhor fazer tudo que ele mandar. Rubio, seguido por Eloy e por mim, a reduzida distância, acercou-se do anfitrião, que o contemplava de fisionomia rude, passando de minha parte a espreitar o esforço de nosso instrutor para contornar os obstáculos do momento, de modo a não classificar-se por mentiroso à face da própria consciência. Olha só que situação que ele Situação, né? está. É. Né? Situação, né? Difícil. Difícil, tá? Não pode passar por mentiroso da própria consciência, né? Então ele tem que ser o quê? Saber, ele vai mostrar isso aqui, ser hábil com as palavras, para não irritar o cara. Aí ele vai conseguir, mas esse é papo para a semana que vem. Ele vai conseguir, mas não é fácil. O cara é muito. Não sei nem a palavra, como é que se pronuncia? Perspicaz, é isso? Perspicaz. Perspicaz, é isso? Ele Isso. era, tá? Perspicaz. Muito, muito. Vamos lá? Cumprimentou Gregório, exibindo fingida complacência, e falou: Lembra-te de que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Não deves, pois, faltar à verdade. Bom, Depois, vamos parar aqui. Vamos para. voltar aqui. Vamos voltar nesse cumprimentou Gregório, porque só falta 2 minutos. Aí vai entrar no assunto, que vai ser o assunto da próxima aula, tá? Daqui 4 ou 5 parágrafos à frente, nós vamos comentar esse assunto aí, tá? Então, cumprimentou o Gregório. Hoje é dia. Que dia é hoje? 10, né? 10. Então, dia 17/2/2025, semana que vem. E aí ele vai entrar realmente no cerne do assunto, que é o capítulo todo, é muito interessante, né? Esse bate-papo deles aí é muito forte, tá? E vai, digamos, definir o livro, tá? Vai definir o livro. O que foi o Rubio fazer aí com ele, né? O tal pedido, né? Tá bom? Então fica em aberto aí para a semana que vem. Então, que nem telenovela, né? Cenas do próximo capítulo, né? Aí bota né, um cara com o dedo na cara do outro esbofetando o outro. Amanhã que vai ser boa a novela. Fulano parece que deu uns tapas no ciclano. Eita, bom. Bom, alguém aí quer comentar mais alguma coisa? Ninguém?